Irmãos, vamos ali então em Daniel, capítulo 10. Eu não vou ler tudo para não ficar muito extenso, tá? Vamos no versículo 12. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, foram ouvidas tuas palavras, e por causa delas é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Daí ele está falando assim: agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, é o que vai acontecer, porque a visão se refere ainda a dias distantes. E daí ele fala ali, ó, que, ó, eis que como uma semelhança dos filhos do homem me tocou os lábios, então passei a falar. E disse aquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me vieram dores, e não me ficou força nenhuma. Você veja como é que o corpo, ele sente, né? É uma batalha espiritual muito grande e é como se tirasse força da nossa alma, o nosso espírito cansa. Daí ele tá falando assim, ó, no versículo 20. E ele disse: Sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. Saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia, que era o próximo reino que iria entrar depois que caísse esse, né? Porque Daniel, ele foi levado cativo junto ao rei da Babilônia, né? Daí ele morreu, o filho dele assumiu, e aí depois foi tomado o reino pelos Medo-Persa, e esse é o tempo. Eles estavam ali, né? Então, depois esse viria o reino da Grécia, né? Então, o leopardo com as 4 cabeças de Alexandre o Grande. Quando Alexandre morreu, se levantou 4 generais, que são as 4 cabeças do leopardo. Daí ele fala assim: mas eu declararei o que está expresso na escritura da verdade. Ninguém há que esteja do meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Esse Miguel tá falando ali, ó, em Daniel 12, tá falando que no tempo do fim, vamos ver, ó. Daniel 12:1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, no qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado no livro escrito no livro. Aqui daí embaixo fala sobre a ressurreição. Mas a ressurreição ela vai acontecer no último dia das 70 semanas proféticas de Daniel. Aqui, ó, Daniel 9 tá falando, tá? Então, esse mesmo Miguel que deu a revelação para ele, vai se levantar no tempo do fim. Em Apocalipse 12 está falando dessa peleja que vai dar, porque a besta quer devorar os filhos de Deus, né? A descendência da mulher, né? Quem é essa mulher? É Israel, as 12 tribos de Deus. No final, durante essas 70 semanas, há uma troca das 12 tribos, os que tropeçaram na pedra de tropeço para aqueles que receberam a palavra de Jesus, a nossa pedra angular, né? E está sendo edificada a igreja sobre ele, sobre as palavras dele. Ele não fala que ele é a cabeça do corpo da igreja. Então, há uma troca das 12 tribos dos filhos de Israel para as 12 tribos, a nação santa, o sacerdócio real. No final, a gente vai virar anjo como eles, assim, né? Porque Jesus falou ali que na ressurreição eles não se casam, não se dão em casamento, mas serão como os anjos, né? Porque vão fazer parte dos ofícios no tabernáculo, quando Jesus reinar aqui, né? No tabernáculo que vai ser construído lá em Jerusalém, no Monte Santo dele, no Monte Sião. Então, eu dei uma baita de uma pincelada nisso aqui, né? Tem que fazer vídeo assim, com estudo, no quadro, tudo certinho, ligando as palavras para que não fique dúvida. Agora, tipo assim, se a gente for ver no Novo Testamento, o anjo não apareceu para Maria lá em Lucas 1:26, falando que ela teria um filho de Deus, que a semente seria santa, né? Vamos ver lá em Lucas 1:26. Lucas capítulo 1, versículo 26. Tá falando assim, ó. No 6º mês foi o anjo Gabriel, de novo o anjo, né? Enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi. Gente, o principal tá na casa de Davi, que Jesus é uma promessa que viria da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Então, José é mais importante do que Maria. Ela precisou ser uma virgem
porque Deus não concedeu Jesus pela carne, ele foi semente divina, então ele não veio por Adão, como todos os outros descendentes. Então, todos que nascerem da água e do Espírito serão filhos do Altíssimo, mas pela promessa que nos foi dada por meio de Abraão, mas o descendente é Jesus, entendeu? Então, assim, cuidado muito para idolatrar Maria, porque se ela não aceitasse Jesus, Deus escolheria outra virgem, né? Mas ele já tinha tudo preparado, porque ele é onisciente, né? Ele é onipresente, ele é onipotente, ele pode tudo. Então, ele já tinha, né, esse plano de salvação. Então, tá falando ali, ó. Ela, porém, ao ouvir essa... Não, desculpa. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegre-te, muito favorecido, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito, pôs-se a pensar no que significa essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante do Senhor. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem se chamarás por nome de Jesus. Este será grande e chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Tá vendo? Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o reinado não terá fim. E daí ela falou assim, ó, meu senhor, como será isso? Porque não tenho relação com homem nenhum. Ela ainda era virgem, né? Então respondeu o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a tua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, veja bem, Jesus, ele veio sendo pré-anunciado por quem também como precursor? João Batista. Porque antes disso, o pai de João Batista, Zacarias, teve essa revelação. Se a gente for ver, ele está falando ali, ó, em Lucas 1, 76. Isso que eu vou ler agora, um anjo apareceu para Zacarias, pai de João Batista, que veio anunciando Jesus. Lembra João Batista que veio anunciando batismo com águas, remissão dos pecados, arrependimento? Ele batizou Jesus no Rio Jordão, tá? Então, esse que eu vou ler agora é o pai dele, que teve a revelação antes de ele nascer. Tá falando assim de João Batista: tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor preparando-lhe o caminho para dar ao seu povo conhecimento da salvação, para redimi-lo dos seus pecados, graça à estranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas, que é quem está no mundo, e na sombra da morte, dirigir os pés pelo caminho da paz. Então, isso aqui também está falando lá em Malaquias 4, em Malaquias 3 também está falando que Deus enviará um precursor, anunciando o anjo da aliança, a qual no seu tempo virá no templo, né? A primeira vinda já foi anunciada de Jesus por João Batista, no espírito de Elias. Ele não era Elias. Vai vir um segundo profeta anunciando como precursor a segunda vinda de Jesus, também no espírito de Elias, mas anunciando quem? O anjo do Senhor, que é Jesus. Por isso que eu falei nos outros vídeos que quando fala do o anjo do Senhor, é Jesus. Ele sempre esteve com Deus. Também não tem ali, Mateus, eu vou falar mais rapidinho, porque eu não sei se vai dar tempo. Mateus 1,20 tá falando de José, para José, o anjo apareceu em sonho, para José falando que não era para ele deixar Maria, porque a semente que estava nela era santa, né? E depois lá em Mateus também 2,13, depois o anjo aparece de novo para José, mandando eles fugir para o Egito, né? Porque iam matar as criancinhas. Depois não apareceu também um anjo lá em Lucas 2, 9 e 13, avisando os 3 pastores que o Messias, o Salvador do mundo, nasceu, e o sinal que ia ser é que eles iam encontrar um menino envolto numa manjedoura, né? Também foi dado por um anjo. Na ressurreição, Mateus 28, 5, vamos ler lá. Quando Jesus ressuscitou, tá falando assim, ó. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que vem buscar Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver o que ele jazia. Então, assim, isso aqui também foi o anjo do Senhor que tirou a pedra, né, para Jesus.
Ali tá falando, ó, no 28:2, eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste era alva como a neve, né? Ali em Atos também tá falando vários casos. Eu separei ali Atos 5:19. Vamos dar uma olhada rapidinho. Tá falando sobre a prisão dos apóstolos. Ó, eles foram presos, né? Eu vou ler bem rápido aqui, e vocês vão no texto e ler o contexto inteiro. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhe disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper no dia, entraram no templo e ensinaram. Estavam presos justamente porque não era para ensinar, né? Imagina o temor que caiu de Deus sobre aquele povo que viu ele solto depois. Atos 12:1, lá quando Pedro foi preso e a igreja permanecia em oração, foi tão forte aquilo ali, ao mesmo tempo é tão louco quando acontece algo sobrenatural, que Pedro não sabia se foi uma visão ou se tinha acontecido. Quer ver que engraçado? Lá em Atos 12:1-8. Eu vou ler só esse pedacinho que eu falei, ó. No versículo 7, eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, despertou, dizendo, levanta depressa. Então as cadeias caíram da mão, e o anjo lhe disse, cinge-te a calça e as sandálias, e assim fez, e disse mais, põe a capa e me segue. Então, saindo, Pedro o seguia, e não sabendo que era real o que fazia, por meio do anjo, parecia antes uma visão. Tá vendo? Era algo assim tão louco, e é realmente a loucura quando acontece alguma coisa que você não sabe. Nossa, será que isso aconteceu mesmo? É impressionante, gente, é verdade. Só que quem que prova disso? Quem crê, né? E quem obedece a Deus também. Lá em Atos 16:25 também fala da prisão de Paulo e Silas. À meia-noite, enquanto eles oravam e cantavam louvores a Deus, veio um anjo de Deus e livrou eles lá do cárcere, né? Abriu tudo ali. Leia lá para ver que legal que é. Também tem, deixa eu ver meu tempo aqui. Ai, não vai dar muito tempo, eu vou ter que fazer mais um vídeo, gente. Mas para mim, resumir aqui, ó. Os anjos, eles, de fato, eles trabalham para Deus do início ao fim. Eles estão ligados no desenvolver da vida dos santos. Eles vão ser enviados por Deus na colheita final, na hora do juízo, eles que abrem os selos, as trombetas e também derramam as taças. Separei várias passagens aqui, eu não vou falar tão correndo, né? Então, como eu disse, eu quero fazer um quarto vídeo para estar falando, explicando melhor sobre tudo isso. Não orem a anjo, orem a Deus, não adorem a anjo, tá? Não é uma questão de religião, é uma questão de ser bíblico. Apocalipse 22:16 tá falando assim, quer ver? Vamos ler lá. Deixa eu só ler antes ali no 22:6-9, que ele fala que não é para adorar a anjo, né? Falou isso para João que teve a revelação, ó. Eu, João, sou quem viu e viu essas coisas, e quando as ouvi, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Ele então me disse, vês, não faça isso, eu sou teu conservo dos teus irmãos, os profetas, os que aguardam a palavra desse livro. Adora a Deus. Daí ele ainda falou, não cele as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Então, daí no 16 ele fala assim, ó. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito é a noiva, que é a igreja toda, com judeus e gentios. Vem, aquele que ouve, diga vem. Aquele que tem sede, vem. Quem quiser, receba de graça a água da vida. Então, gente, assim, ó, vai haver uma união das duas casas de Israel, que eram os gentios que passaram a ser igrejas que creem, né? Então, igreja inteirinha, são as duas casas de Israel. Os que eram gentios, receberam Jesus, viraram filhos de Deus. E o povo de Israel também, que tá lá e vai estar em apostasia, mas eles também vão receber, né, a unificação nesse corpo. Eu vou ter que fazer outro vídeo explicando, mas vai ter muita gente que não vai ser arrebatado, que vai conseguir permanecer aqui com vida. Alguns desses também vão estar servindo a Deus e todos que ficarão aqui nesse mundo vão glorificar o nome de Deus. Jesus vai reinar sobre essa face da terra inteira.
Mas enfim, irmãos, os anjos, eles falam, eles nos mostram o caminho e eles, assim, nos protegem. Não são a todos, como a gente já viu. Eu vou encerrar esse vídeo, vou ter que fazer um quarto vídeo, não vai dar tempo de eu fazer hoje, mas eu quero, em vez de estar lendo muitas passagens, tá explicando, que eu acho que é mais fácil de entender. E testemunhar algumas coisas que aconteceu comigo, que eu fui livrada mesmo das garras do próprio diabo, de acidente, ouvir voz audível mesmo no meu ouvido anunciando algumas coisas. Deus não me permite ver porque Ele sabe, quando tá de dia eu ainda falo, ai Deus, eu queria ver alguma coisa, mas quando tá de noite eu falo, ai Deus, eu não quero ver, não me mostre nada. Então eu sei que Ele não vai me mostrar, mas tem pessoas que vê. E como eu disse, não é algo ligado à religião, mas é algo ligado ao nome do Senhor, que criou tudo, 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 inclusive nós, tá? Aí, irmãos, não sei se ficou meio confuso de entender, mas assistam o próximo vídeo, tá? Eu vou ligar todos os pontinhos para que fique mais fácil. Fiquem na paz do Senhor e que os anjos de Deus possam protegê-los de todo o mal. Amém.